Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 21 de julho. Dia bem positivo, Ibovespa vai registrando alta agora de 1,98% às 14 horas e 22 minutos, quase 2%. Seria algo bem positivo ver o índice voltar para cima de 60 mil pontos e preferencialmente fechar a semana acima de 60 mil pontos, porque daria... O primeiro aspecto positivo aqui no semanal é de um falso rompimento desse patamar de 60 mil pontos, não permanecendo mais do que uma semana ali fechando abaixo desse patamar. Nesse momento testa uma resistência forte, que é uma faixa de resistência que vai de 60 mil a 60.300, onde nós temos a média móvel exponencial de 13 períodos. Depois dessa resistência, a resistência mais forte mesmo já vai ficar lá por volta de 60.880. A gente tem aqui no intraday 60.846, então nessa região já dos 60.800 pontos, que gira a próxima faixa de resistência depois dessa média aqui que está aqui em 60.300 pontos. Petrobras no momento vai registrando alta de 1,79%, quase que revertendo aquele candle de baixa de ontem, fechando acima dos 22,81, reverte totalmente aquele candle de baixa, o candle de ontem, que apontava ainda para o teste dos R$ 22,24, suporte do gráfico semanal. Pelo gráfico 60 minutos vai conseguindo se sustentar acima da média, mas sua principal resistência e desafio, até para quem está numa ponta compradora na ação, batendo nessa região aqui, abre possibilidade de realização de lucro. Ponta compradora de day trade, a gente tem aqui uma possibilidade de realização de lucro em torno de 22,87, 22,91 e uma resistência mais forte na região dos R$ 23. Vale 5, ativo muito fraco operacionalmente neste momento, no intraday principalmente não gera nenhuma perspectiva favorável ainda, bem congestionada, apesar de estar ali conseguindo se manter um pouco acima das médias. É importante ressaltar que para mim só traz uma oportunidade melhor de entrada quando estiver acima dos 46,50, fechando o pregão acima de 46,50. Lame 4, a operação comentada ontem no gráfico de 60 minutos, a entrada por volta de 13,59, que deu para entrar tranquilamente nesse pregão, veio aqui embaixo, com stop no fechamento abaixo dos 13,36 no G60, não fechou abaixo, oscilou, mas não fechou abaixo, e em seguida atingiu o objetivo da operação, R$ 13,83, já está quase lá, voltando para esse valor. Esse ponto aqui é o ponto de pensar em saída de uma posição comprada nessa ação, visto que ela está em tendência de baixa e está chegando nas resistências importantes, principalmente se a gente tiver um topo aqui no gráfico 60 minutos ou até mesmo mais forte, fechamento de uma hora de pregão abaixo da média móvel de 13 períodos. Então seria um sinal de que confirmaria uma chance maior de continuidade do movimento de baixa de curto prazo dessa ação. RSD3, da mesma forma, ação que eu comentei, uma possibilidade de entrada após o fechamento do pregão dia 19/7, quando ela rompeu essa resistência 11,48. A ação abriu subindo no pregão seguinte, abrindo a possibilidade de entrada. Até cheguei a computar, em termos de entrada, uma entrada por volta de 11,52, ou stop no fechamento abaixo de R$ 11,38, e o objetivo ficaria na faixa dos R$ 11,73. Nesse pregão mais do que atingiu, vai muito bem no pregão, 5,63% de alta. Também é bom ficar atento com 5,63% de alta. E a chegada aqui nos R$ 12,16 e R$ 12,23 é uma região mais forte de resistência que ela pode sentir um pouco uma pressão vendedora e voltar a fechar abaixo. Um fechamento acima dos R$ 12,23 hoje aumenta a chance de buscar a próxima resistência, que está em R$ 12,50. Uzi Minas gerou a entrada, mas ainda não chegou no objetivo dessa entrada, está perto. A gente tinha comentado a entrada no fechamento do G60 acima de 11,72, fazendo nova máxima. A máxima da primeira hora de pregão foi 11,79. Quando oscilou acima, deu oportunidade de entrar em 11,80, até abaixo aqui, que chegou a 11,75. Mas computando a entrada em 11,80, stop no fechamento abaixo de 11,56, um risco da operação em torno de 2,2%, objetivo em 12,05, um pouco acima da resistência. Também abre a possibilidade de botar o lucro no bolso de uma operação de day trade nessa região de 11,96, não necessariamente esperando chegar com 2,12 ou 2,2% de alta se bater em 12,05.
Então abre chance de botar o lucro no bolso com quase 2% de valorização nessa faixa dos 11,96. GGBR4, da mesma forma, bem parecida. Ela gerou uma entrada que é um fechamento da primeira hora de pregão acima de 14,62, quando fez nova máxima que foi acima de 14,69. Então, computando a entrada em 14,70, ela teve uma mínima que ficou ainda por 2 horas aqui, dando possibilidade de entrada nessa faixa ali dos 14,70, 14,65. Computando em 14,70, com stop abaixo dos 14,38, risco de 2,3, objetivo em R$ 15,03. Da mesma forma, na faixa aí dos R$ 15, chance de colocar o lucro no bolso, já está com um percentual interessante a operação, faltando aí subir, por exemplo, um pouco menos do que 1% para chegar ao seu objetivo. E agora ativos que também geraram um bom repique de alta e estão chegando a pontos de que podem trazer um sinal de reversão aí mais forte. Primeiramente, nós temos aqui as lojas Renner. Lojas Renner que vem com topos e fundos descendentes, montou topo duplo, vai acima do topo duplo que ela montou, na verdade é da perda do fundo anterior 55,35, mas na região de um fundo anterior também aqui fundo do pivô e as duas médias. Então é bom ficar atento nessa região de 56,60. Um sinal de perda de força aqui pelo intraday é um fechamento abaixo de R$ 56 no G60. Pior ainda se for abaixo da média móvel de 13 períodos ao fechar uma determinada hora de pregão. Isso seria um sinal de fraqueza e ruim para quem está comprado ainda na ação. Então é bom ficar atento aí nesse possível ponto de saída de uma operação de curtíssimo prazo na lojas Renner. Itube 4 da mesma forma, chegou ao objetivo, inclusive, da nossa operação que tinha aberto, foi até além, bateu na média móvel exponencial de 13 períodos, região para possível saída também de uma posição comprada. Um sinal mais forte de queda no G60, fechamento abaixo dos R$ 32,40. E por último, HGTX3, mais outro ativo que está com um movimento aí de recuperação interessante, mas chegou numa região forte de resistência. Pelo G60 continuou forte, mas é bom ficar atento, porque se terminar uma hora de pregão abaixo dos 31,99, é um sinal mais forte de fraqueza ao chegar nos 32,53 em média móvel exponencial de 13 períodos, dois fundos, né, a região de 2 fundos anteriores, e que pode trazer uma nova chance de continuidade do movimento de baixo. O primeiro sinal mais forte para mim é candle de queda terminando abaixo dos 31,99. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovera.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.